Namastê, boa noite pessoal. Hoje a live vai ser sobre negritude e branquitude. Vou escrever aqui o tema. Oi Beatriz, boa noite. Tô aqui escrevendo o tema. Oi Olina, boa noite. Carlos. Vamos lá, nosso convidado especial de hoje já chegou, que é o Carlos. Marcos, boa noite. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Como você tá? Como estamos? Tô bem, e você? Nossa, tô bem, tô tentando assentar aqui. Com esse tema densíssimo, né? Densíssimo, eu falei, nem vou trazer teoria, vou trazer do meu lugar de fala, mas eu falei, não, mas deixa eu dar só uma pesquisada. Aí pronto, o cérebro já ferveu, porque é tanta coisa que é importante falar, né? Nossa, menina, trouxe 15 livros, temos internet, temos várias coisas aqui. Nossa, a gente tá igual, né? Vou Aí, demonstrar a minha página. buscando suportes, né? Trouxe até meu Oxum aqui pra me ajudar. Ficava no meu quarto. Precisamos, né? Dose de água nesse mundo tão fervoroso. Sim, acho que é justamente isso, né? Assim, a gente buscar trazer esse tema que é tão importante como um lugar de transformação, de acolhimento para as nossas dores, para as dores dos outros, para os desentendimentos, né? As ignorâncias que todos temos, não como um lugar de julgamento, né? Trazer pro bora acolher, bora, né? Que tá todo Sim. mundo aí querendo melhorar, não é mesmo? De fato. E lembrar que são feridas históricas, assim, né? São feridas que a gente herda de muitos tempos, então não significa que uma live a gente vai conseguir fechá-las, né? Sim, Agora o remédio fosse mertiolate. sim. Eu. Você acha da gente fazer, sei lá, um minutinho de respirar aqui para dar uma Dá uma chance. corporificada? O que você Ai, acha? agora. Pode ser antes da gente começar? Por favor, vamos convidar quem veio antes, né? Quem ainda tá por aqui. Isso, bom, ótimo. Eu vou convidar todas, todos e todos que estão aqui nos assistindo. A gente fazer um minutinho de silêncio para trazer também justamente essa egrégora que o Carlos lembrou dos nossos ancestrais, quem veio antes, quem está aqui nos protegendo, quem está nos ensinando, né? Quem lutou por nós. Então vamos fechar os olhos um pouquinho só, respirar, ficar em silêncio. Você quer trazer mais algum chamado também antes da gente começar, Carlos? Eu acho que já é gente suficiente, assim. Tá bom. Além desse lugar de pedido de bênção, de quem veio antes, a gente pode tomar esse momento também para sentir como que tá, como pensar nesse tema, né? Como se abrir para esse campo, o que que te traz de sensação, de memórias. E abrindo espaço para isso, dando espaço.
ficando presente também com o teu corpo. Ah, e aí, cada um no seu tempo, e sentir que foi o suficiente. Acho que podemos ir voltando. Ah, senti aqui Uma força, né? uma força. E aí, querido, bora começar então? Bora. Senti assim, acho que uma coisa que me dava uma insegurança de falar sobre esse tema era sobre esse lugar de fala, né? Então, pensei que seria talvez um tema importante pensar o que significa esse lugar de fala que tem se falado ultimamente, né? Eu vi a Djamila trazendo isso de um lugar muito claro, né? Assim, que todos podemos falar sobre todos os assuntos, mas entendendo de que lugar que a gente está falando, né? Uhum. Então, eu posso falar, mas não falar como um lugar generalista, tipo assim, como se todos pensassem assim, não, eu, enquanto mulher, enquanto pessoa que estou tentando entender como que, como que me nomeio, né, enquanto raça, etnia, porque sou uma mistura de várias, enquanto todas essas coisas que me compõem, qual que é o meu lugar de falar sobre esse tema, que vai ser diferente de uma outra pessoa que tem um outro gênero, uma outra identificação enquanto raça, cor e tudo mais, né? Uhum. E que não estou aqui como nenhuma intelectual que pesquisa profundamente isso, eu estou muito no meu início dessas buscas. Então, vou trazer coisas assim que eu vejo no consultório, na minha vida pessoal, com amigos e também aberta, né, claro, para ouvir as outras pessoas o que elas têm para trazer sobre esse tema. Sim. Nossa, maravilhoso você colocar, né? Eu acho que a gente precisa passar a entender a, o lugar de fala como lugar de experiência, né? A partir de quais experiências eu vou me moldando, né? A partir de quais experiências vou formando o meu eu pensador, né? O meu eu produtor de conhecimento. E que é um grande lance, assim. Muitas vezes a gente está embebido de uma pseudo de uma pseudo definição do que é lugar de fala e aí a gente não recorre aos nossos conhecimentos, né? Aqueles conhecimentos que a gente adquire na experiência, né? Então, Sim, eu como um homem preto, gay, eu vou ter uma experiência de vida, né? E é a elas que eu tenho que recorrer para, na verdade, não, eu não vou recorrer a elas, né? Elas já são eu, né? É até cacofônico, né, em português, mas elas já são eu. Não tem sim, como eu não ser eu, entende? sim. E por isso dessa importância da gente voltar para o nosso sentir, né, para o nosso corpo, porque é isso, é exatamente aqui que está toda essa história, né? No Uhum, pensamento, às vezes a gente tentar, não, mas tal pessoa, não, mas tá claro, a gente pode se basear, tal pessoa diz isso, tal pessoa diz isso, mas exatamente é essa pessoa que tem o lugar de fala dela, né? E uhum, ouvir isso, que é muito importante esse lugar de escuta, da gente perceber que lugares de fala diferentes vão trazer experiências diferentes, né? Mas deixar isso reverberar pelo nosso lugar de quem sou eu, como estou, como sou, e o que isso me traz de afetação, né? sim. E saber que isso é um exercício, né? E é um exercício contínuo. Não basta o fato de eu me colocar, né, nesse lugar de escuta que eu vou estar totalmente aberto, né, ao como já aprendi, né? Tipo, o fato de eu me propor a escutar faz com que eu já, beleza, agora eu já sei escutar, gente, é isso. Transcendi aqui. Não, né? É um Sim, processo, assim. sim, Primeira vez você vai ouvir e dependendo do lugar que você tá, do seu lugar de fala, né? Você você vai formular o seu pensamento a partir de um ponto, né? E aí essa experiência vai agregar ao como você está lidando com aquele ambiente, como você está lidando com
com aquela informação nova, né? É Uhum. como, eu acho, é péssima essa analogia, mas eu acho interessante trazer ela aqui. Leia, escutem ela com ressalvas, né? Mas é como se fosse um computador, né? Se a gente não dá uma informação nova, nada acontece. A informação permanece a mesma, né? Então, se você Sim, não clica no botão do mouse, nada acontece. sim. Exato. Nossa mente já só consegue analisar o que já tem de informação, né? Você falou um Sim. lugar muito importante, que foi justamente a partir da nossa conversa, né? Quem não viu a live depois veja lá sobre dança e sexualidade, que veio várias intersecções, inclusive essa pauta racial já estava precisando ser dita, né? E tem muitas coisas que ficaram reverberando, reverberando, reverberando. Assim, gente, eu preciso ouvir isso de novo. Até anotei para você falar de novo, depois que precisar de novo, revi a live, sabe assim, vou fazer anotações. Tem coisas que precisam de um tempo pra gente processar. Meu, tem coisas que várias vezes, né? Que você vai precisar olhar por vários pontos. E quando você estiver passando por situações muito diferentes, aquela informação também vai reverberar de um ponto diferente. Por isso que esse tema é tão importante da gente dizer. Tem uma das coisas que dessas que sempre ficam reverberando em mim, que acho que quando me impulsionou a pesquisar mais ativamente sobre esses temas de negritude e branquitude, foi uma amiga minha, que é a Vivi, e ela sempre traz essas pautas, assim, a gente faz uma formação junto em bioenergética, e a maioria é branco. Os estudiosos que a gente procura é branco, as pessoas que vão dar palestra são brancas, a maioria é branco, os professores quase todos são brancos. Então, assim, ela sempre traz esses questionamentos, assim, de a gente olhar para isso, né? Ah, então, ó, vamos trazer pautas feministas, mas qual feminismo? E ela sempre traz umas coisas assim. E aí um dia ela me perguntou, assim, se eu me considerava branca. Eu fiquei assim, não, assim, é o tipo de pergunta que se não for alguém chegar e te fazer, assim, dificilmente você vai chegar e pensar nisso, né? É muito louco isso, assim. Já é uma coisa que meio que para algumas pessoas que têm um lugar da passabilidade, né, assim, que tem a pele mais clara, coisa assim, você não se questiona muito, assim. Jogaram isso e vai passando a vida, né? Então, Uhum. quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei assim, aí eu ficava assim, qual será que é a resposta que eu tenho que dar? Sabe assim, tipo assim, eu não conseguia entrar em contato com o que eu achava, porque eu ficava assim, meu Deus, qualquer resposta que eu der vai ser errada, eu vou ser julgado, enfim, tinha vários desses medos, né? Isso, meu, isso assim, gerou uma puta conversa, e isso assim é uma coisa que praticamente diariamente eu tenho me perguntado. Essa conversa foi lá ano passado, e eu sempre me pergunto, eu sou, tipo, é a mesma coisa que eu tenho fazendo, eu será que eu sou uma mulher cis? Será que eu sou realmente? Tipo assim, são coisas que estão o tempo todo estão dizendo para você, se você não, claro, assim, né, com cada um com seus recortes, assim, mas, por exemplo, eu tenho uma pele que não é nem a mais clara, mas também não é muito escura, tipo assim, passo por isso. Aí quando ela me falou isso, eu comecei a olhar, sabe assim, parece que um véu cai. E eu voltei a olhar pro meu passado. Espera aí, quem sou eu na fila do pão? E comecei Maravilhoso. a olhar, tipo, até que momento da minha escola eu sofria bullying quando parei de sofrer bullying, por exemplo. E foi exatamente o momento que comecei a fazer chapinha. Assim, mas foi um divisor de águas. Eu, tipo, era ninguém. Era uma Uhum. pessoa que não era olhada, não era desejada, não era, assim, era um ser que, enfim, só servia pra bullying, assim. Aí eu comecei a fazer chapinha, tirei a sobrancelha, enfim, algumas coisas que daí eu, de repente, olha, Yara, não sei o que, sabe, assim. Daí eu comecei a ouvir essas coisas da minha história, o quanto tem coisa que ela fala assim, meu, dificilmente alguém vai chegar pra você e falar, olha, você é negro. Mesmo que a É, pessoa tenha pele escura, não vão falar isso pra você. sim. Não, mas eu acho que tem um ponto muito importante, né? Que você trouxe, na verdade, dois pontos. E essa coisa da gente, né? Da gente construir uma negritude, né? Da gente construir um ser negro, ele se dá de uma forma muito exógena, né? Tipo, não é algo que vem de dentro e vai brotando, ele vem de fora e vai te construindo, né? Então, em determinado momento, você se enxerga negro por conta de ações da sociedade. Assim, é exatamente o que você disse, tipo, não é um momento em que alguém chega assim, nossa, Carlos, você é negro e é por isso que. Não. É uma coisa que nos contam, né, enquanto indivíduo negro, é algo que me contam, mas não é algo que me contam
não é algo que me contam verbalmente, sabe? É algo que me contam com atitudes, é algo que me contam com barreiras, é algo que me contam com preconceitos, é algo que me conta com uma série de eventos que vão construindo, né, o que é ser negro no Brasil, o que é ser negro no mundo, o que é ser negro na contemporaneidade após a gente ter passado por uma história de, de escravização do povo preto, sabe? E me contam tudo isso, né, ao longo dessa vida. E você traz também um ponto que é essa identificação, né? Eu acho que o fato da gente se identificar enquanto pessoa negra é muito mais normalizado, muito mais naturalizado do que a gente se identificar como branco, né? Em algum momento da sociedade a gente percebe que a que o ser negro ele é construído, né? Então é cunhado o termo negro a partir de um outro que é essa pessoa branca, né? Então existe um branco e aí a partir do que não é esse branco cria-se o negro, cria-se o índio, né? Que é o indígena, cria-se uma série de outros povos, uma série de outras existências que não pertencem a essa norma, né? E aí eu queria citar uma pessoa que é maravilhosa, assim, quem puder ter a oportunidade de ler, leia, que é a Cida Bento, que ela vai falar sobre um pacto narcísico da branquitude. Ou seja, ela vai falar que a branquitude, eles se contratam, eles se permeiam, eles se aplaudem, eles se protegem. Então a branquitude, ela tá sempre se sobressaindo, né? E aí eu posso trazer um exemplo que nem a gente olha para uma novela, um exemplo, uma novela da Globo que se passa na capital preta do Brasil, que é Salvador, por exemplo. A gente tem um diretor branco que vai contratar pessoas brancas para representarem as pessoas que moram ali. Sendo que cerca de 71% dessa população não correspondem a pessoas brancas, né? Fazendo recorte da Bahia, né? Então, é um pacto que ele é silencioso, né? Tipo, ele não é expresso, então, tipo, eu não, a partir do momento que eu nasço branco, eu não falo assim, "Ah, agora vamos firmar um pacto", mas esse pacto ele acontece, né? E aí é na forma como eu vou me relacionar com as outras pessoas, é na forma como eu vou me portar, é nas coisas que eu vou consumir. Então, se eu vejo, né, um modelo, eu vou consumir aquele modelo branco, eu vou consumir aquela estética, né, branca. E aí isso que a Cida Bento vai cunhar lá em 1990, né, lá nos anos 90, é algo que perdura até hoje, né? A gente está falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás a gente não tinha nem celular, sabe? Hoje em dia a gente tem smartphone, a gente está fazendo uma live pelo smartphone, as pessoas estão vendo a gente pelo smartphone, mas é algo que ela cunha lá que é atemporal, né? Que é algo que antes já existia, que era muito menos velado do que hoje em dia. Hoje em dia é muito mais mascarado, muito mais sofisticado, mas é algo que vai perdurando, né? Que vai. E aí eu acho que fala muito sobre isso, né? Sobre Sim, isso que nossa, eu... desculpa. Não, imagina, vai lá. Você falou uma coisa na outra live que eu acho que tem que ser repetida 1000 vezes, né? Que à medida que o racismo vai sendo complexificado, vai sendo encoberto. Não, peraí, como que é a frase que você disse? À medida que o quê? À medida que a gente vai sofisticando a forma como a gente lida com essas violências vão sofisticando a forma como elas nos atingem, né? Sim. Não, isso daí, essa foi uma das coisas que ficou. Eu falei da Vivi, ela foi essa que entrou, e Vivi. É muito louco, porque é exatamente isso, porque agora, assim, né, tem uma onda de que ficou moda ser antirracista, assim. E Aham. tudo bem não, assim, né, mas isso vem acompanhado de uma onda que a gente tem o lado bom que a gente tá vendo que tá sendo muito mais falado e exposto, só que também tem um lugar, assim, de que é ficar um pouco meio mascarado, tipo assim, não, mas eu não sou racista, porque, tipo, eu tenho amigo negro, sabe, assim, sabe? Aí Sim. vai entrando essas Não, e formas que a gente vai corresponde aprendendo. também a um discurso que vai sofisticar, né, toda essa revolta, né, essa denúncia, né?
Porque eu acho que, de fato, é uma denúncia. A gente está denunciando que o racismo ainda existe. E aí vem de encontro, né, a essa denúncia, vem uma série de outros elementos, né? Então, quando a gente surge, quando surge, né, a hashtag maravilhosa Black Lives Matter, surge um outro movimento que vai falar que vidas importam, né? Tipo, não precisa ser vida preta, mas vidas importam. Não, a gente está denunciando que existe racismo. A gente está denunciando que esse povo, aqui no Brasil, ele vai ser. Aqui no Brasil e no mundo, ele vai ser massacrado por conta da cor da sua pele. A gente está fazendo uma denúncia. E aí, essas outras falas vêm de encontro a isso, né? Vem apaziguar isso que a gente está tentando desmascarar, isso que a gente está tentando trazer para a população e falar assim, gata, não está funcionando, vamos mudar, né? Uhum. Ou tipo, tá, mas é muito pouco, a gente precisa de mais, é porque é muita carga, assim. Então não é que, de repente, eu leio aqui Ai, perdi o que eu ia falar. Tudo bem, você quer ler esse comentário? Acho que é bom, porque ele parou, né? Deixa eu ver. Oi, Branquinho Boa Pinta sabe que o racismo. Ah, o Branquinho Boa Pinta sabe que o racismo é parte social presente aqui e agora. Eu não sei o que bem o Dashno quis dizer. Me toca num lugar assim de que agora as pessoas que têm esses privilégios brancos estão vendo que ainda está acontecendo, né? O racismo ainda existe, por mais que haja toda essa movimentação e. Enfim, mas é isso, colocar uma hashtag não te faz ser antirracista, né? Te faz Uhum. saber talvez faça a gente saber que você está olhando para isso, mas é isso. Começamos Sim. a olhar, mas não dá para parar por aí, né? Não é isso que vai movimentar. Não dá para Com certeza. ignorar que é um início, mas tem muita coisa para ser feita, né? Não é postar uma foto no Instagram que vai mudar, né? Que vai fazer Sim. com que você tenha mudado tudo, né? E sabe assim que aí as pessoas falam assim, ah, mas não, se não é isso, então é o quê? Tipo assim, primeiro que não tente buscar respostas fáceis. Não, Que nem é fala. isso. Não tem um lugar que fala assim, ah, então compartilha a foto e bata palma 3 vezes, dance com uma pessoa preta que você deixa. Não existe isso. É uma coisa É, muito estrutural e é uma coisa diária, né? Uma coisa assim. São tantas coisas que você precisa fazer e repensar e refletir, assim. Eu acho que tem um lugar, assim, que eu acho muito importante, que é o lugar de você primeiro se questionar, que foi graças a viver porque a partir desse lugar de eu pensar quem sou eu abri assim um lugar de não só de fala, mas de escuta. Porque assim, se eu não sei nem quem sou eu, que dirá saber quem são os outros, assim. de Então é fato. muito louco como a gente acha que sabe sobre racismo, sobre a história, mas a gente não sabe nem quem a gente é. Fica um lugar muito na superfície, né? Não tem como você aprofundar esse olhar sobre a história se você não aprofundar. Enfim, é uma coisa meio que um retroalimenta o outro, né? Sim, Ah, sim. essa conversa com a Vivi, que foi que ela me falou dessa pergunta se eu sou branca, aí eu falei, ai, Vivi, não tenho, não me orgulho do que eu disse, mas eu vou dizer porque quero expor esse pensamento que eu tinha na época. Eu falei assim, pode não ser o que você gostaria de ouvir, o que eu acho bonito dizer, mas eu ainda me acho branca, porque eu sempre fui tratada assim. Aí ela falou assim, não sei se, Vivi, se não foi exatamente isso, me diga, tá? Porque é a minha memória. Ela me disse alguma coisa assim, mas não vão dizer pra você que você é negra, mas comece a pensar, quando você tava com uma amiga loira, como te tratavam e como tratavam ela. Por exemplo, né? Ou então, assim, vamos supor que a gente volte para a escravidão. Você acha que você ia aonde? Para senzala ou você ia ser a filha do patrão lá, tal? Aí, eu, sabe assim, eu comecei, esses exemplos me ajudou a olhar em que lugar que eu tô dessa história. Aí eu não sei se acho que foi ela que me ajudou a chegar nesse lugar, não sei. Mas assim, que talvez eu até ficasse na Casa Branca, mas seria ou pro patrão comer ou para cuidar dos filhos da sinhazinha, sabe? Se mesmo assim eu ficasse na Casa Branca. Aí eu ficando sem olhar, peraí, é verdade, assim, enfim. Então, essas reflexões, por que eu tô trazendo? Porque às vezes a gente acha que o preconceito, né, não é o preconceito,
o lugar de privilégio é uma coisa muito assim, preto no branco, assim, né? Uma coisa muito separada, assim. Algumas pessoas sofrem, outras não sofrem. E tem toda uma escala de privilégios que, sim, quanto mais próximo você for do branco, do branco quanto etnia, dentro do nosso país, você vai ter mais privilégio, tem toda essa questão histórica. E quanto mais distante, menos você vai ter. Mas não é uma coisa assim totalmente separada. E a gente olhar para essas questões, eu acho que ajuda a gente a enxergar com um pouco mais de profundidade. Porque senão a pessoa acha assim, eu não sou racista, porque eu nunca falei para uma pessoa, você não vai entrar aqui. Mas só o fato dela olhar para a pessoa de um jeito, sabe assim, ou enfim, essa coisa do olhar tem esses vários outros racismos velados, né? Uhum. Que não é só o que a gente fala, mas tudo que a gente faz ou não faz. Eu acho que a gente precisa entender o racismo como é uma herança, né? E a gente não escolhe aquilo que a gente vai herdar, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, na genética, eu não vou escolher se eu vou herdar Alzheimer, se eu vou herdar câncer, se eu não vou herdar nenhum desses, se eu vou herdar, sei lá, se meus filhos vão ter fenda palatina. Eu não tenho esse poder de escolha, né? Com a genética a gente até tem o poder de selecionar, né, com o estudo de genético, mas eu não tenho esse poder de escolher o que eu vou ser, sabe? Eu simplesmente vou ser, e é isso. A gente não tem o poder de escolher o que a gente herdou, mas a gente herdou, e é uma dívida, e a gente tem que entender que a gente tem que reparar essa dívida, né? E pensar também que não é algo que nasce hoje, né? A gente tem diversas políticas que o Estado olha para as pessoas pretas e fala: "Ah, vocês não pertencem à humanidade, vocês não são humanos." E aí a gente precisa de medidas que vão se reaver com essa fala, sabe? A gente existiu uma política no Brasil e eu acho que isso está ganhando cada vez mais repercussão. Foi uma política eugenista. Existiu um segmento médico que falava que as pessoas, ela não, que as pessoas pretas, elas só iam cada vez mais inferiorizar a raça. Eu trouxe até um recorte aqui, eu posso ler um Claro. trecho? Tem um médico, o médico Raimundo Nina Rodrigues, que no século XIX, no final do século XIX, né, começo do século XX, ele escreve um livro que chama Os Africanos no Brasil. E aí, no livro tem um trecho que fala, né? A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido seus incontáveis serviços à nossa civilização, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Consideramos a supremacia imediata ou mediata da raça negra nociva à nossa nacionalidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que a raça negra, por mais que ela tenha construído o mundo, o Brasil que a gente é, por exemplo, vou fazer, né, uma analogia, por mais que ela tenha construído o chão da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, não pertence a ela estudar ali dentro. A ela pertence limpar aquele chão que ela construiu, sabe? E por quê? Porque isso denotaria, né, um grau de inferioridade da população brasileira em relação às outras populações. Aí, né, aí a gente pode fazer um recorte de várias populações, mas principalmente a população europeia, né? Essa população que está no hemisfério norte do globo, né? Sim. E aí eu acho que, nossa, é que eu vou ficando empolgado, eu vou ficando nervoso, eu vou falando cada vez um monte de coisa, vou me perdendo. Não, Sei. não, você falou, eu arrepiei aqui. Eu tô até respirando aqui para. Que assim, acho que é importante esse lugar da gente sentir profundamente o que essas coisas nos trazem, né? Porque a gente fica no lugar, é isso, é aquilo, mas a gente não tá sentindo efetivamente. Mano, não importa a sua cor, se você olhar, se você sentir profundamente essa fala que você trouxe, não tem como não sentir o incômodo
dessa injustiça, né? Assim, não é uma questão de ser negro. Agora já não. Essa fala acho que traz muito esse lugar. Não importa tanto a tua cor. Importa você sentir esse lugar de injustiça. Que é uma pessoa tá ali fazendo o negócio acontecer, mas quando acontece não é ela que vai ser beneficiada por aquilo, né? Uhum. Nossa, é total. E é entender que o racismo ele vai estar em várias facetas, né? Esse ponto que eu trouxe é o racismo científico, né? Que ele vai trazer que ele vai trazer uma ação, na verdade é um racismo político, né? Que vai trazer uma ação do Estado para poder salvar essa população que está inferiorizada, né? Porque ao ver deles, a população brasileira, por ser muito negra, estava inferiorizada. E aí precisava dessa população. É por isso que a gente tem uma série de leis que vão incentivar a vinda de imigrantes, né? Então, mesmo que a gente sabe, né, e a gente sabe muito bem, porque a história branca é muito bem contada, que os imigrantes, quando chegam aqui no Brasil, eles vão chegar sem nada. Eles vão chegar sem dinheiro, eles vão chegar sem terras, eles vão chegar muitas vezes com a mala, sabe? Como é representado em tantas obras artísticas, né? Que nem as novelas da Globo, Terra Nostra, é, entre outras, que vão retratar esse momento, vão dizer que esses europeus vão chegar sem nada. Mas eles chegam sem nada e aqui eles são recebidos por uma série de políticas públicas que vão garantir a permanência e a reprodução deles. Então eles vão ser cedidas terras, a eles vão ser cedido, eles vão ter um respaldo médico. Então os europeus que chegam aqui doentes, eles vão ser tratados para poder povoarem, né, para poder disseminarem. E aí é isso, né? Enquanto a população negra ela vai sendo cada vez mais excluída, né? Ela vai sendo cada vez mais empurrada e aí se vê obrigada a habitar espaços que não eram habitados ainda. Então ela vai começar a subir o morro, ela vai começar a caminhar para o interior, ela vai começar a caminhar para os lugares que não eram bem, né, bem vistos, né, e que ainda não são, né? Então, se você vai olhar para o morro, você vai olhar para a favela, não é um lugar que a pessoa, tipo, que, ai, agora eu enriqueci, virei, tipo, a pessoa mais milionária, quero ir morar na favela. Não, não cabe, sabe? Na nossa lógica existencial, essas falas não cabem, né, essas máximas. Sim. Sabe que você falando, eu lembrei assim o quanto que às vezes o apagamento dessa perspectiva do ponto de vista das pessoas, dos negros, que a gente ouve sempre, todas as histórias, eu lembro das minhas apostilas, é sempre contado a partir do lado dos brancos, né? Quando a gente não tem toda essa história, fica um referencial de coisas muito marcantes. Eu lembro que eu fui numa palestra e o cara perguntou assim: quem aqui é descendente de escravos? Aí ficou uma coisa meio estranha, assim, eu fiquei, será que eu... Ah, tipo, a minha avó era, tal, e eu fiquei... Aí ele falou assim, eu não sou descendente de escravos, sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Mano, é isso, assim, olha como a linguagem tem um poder de mudar totalmente a história. Aham, Essas pessoas, elas não eram escravas, elas foram escravizadas, elas foram trazidas. Então tem esse lugar, assim, de que é muito diferente, né, você olhar para o que uma pessoa é, e aí junto com esse escravo vem um lugar de toda uma imagética, né, do que é ser negro e desse lugar de menos-valia, de é, vitimismo, todo um lugar assim que é construído, né? As pessoas não eram assim, elas foram colocadas nessa situação. sim, de fato, né? É porque eu acho que quando a gente vai aprender na escola, a gente não tem a, a história do povo preto, ela nasce com com essa diáspora forçada, né? Ela não nasce num continente africano ou nas suas civilizações. Ela nasce com a vinda desses negros pro Brasil, né? Que até então a gente entende que o Brasil ele nasce, né, em 1500. Mas não, tipo, essas terras elas já estavam aqui antes, elas já eram habitadas antes, né? E Uhum. aí a gente precisa entender que a partir desse momento a partir de 1500, essa história ela passa a ser contada por um povo.
E esse povo, ele detentor, né, do que a gente usa hoje em dia de tecnologias para poder se perpetuar, né, vamos dizer assim. Então, a escrita, a linguagem em outras formas, né, principalmente a escrita, ele, por deter essa tecnologia, né, ele vai se crescendo, né? Ele vai contando essas histórias. E aí é sob a perspectiva deles, né? Então eles Uhum. chegam aqui, eles olham para essas pessoas como selvagens, porque não, a lógica não é a mesma. A lógica não bate com a lógica desse povo, né? E olha como faltou esse lugar de fala nessas escritas, né? Porque nas nossas apostilas, em toda a descrição histórica, não tá falando assim, olha, segundo esse cara branco, segundo esse cara europeu, esse cara aqui que veio aqui, ele achava que estava descobrindo o Brasil. Não, era Uhum. assim, o Brasil foi descoberto por, sabe assim, esse lugar da forma com que isso é contado, né? Invisibilizando esse lugar de quem que está contando, e que essa é uma das perspectivas, ele cria uma generalização, né? Parece que essa é a verdade, parece que é só essa a verdade, é essa a história. E acho que isso também vai influenciando a gente a fazer o mesmo percurso, né? De falar de um Exatamente. lugar generalista, foi uma coisa, outra coisa que ficou aqui me martelando, que você disse que eu achei maravilhoso, que é essa imagética do negro único, né? Uhum. Sério. Sim, que a Nossa, gente constrói, né? A gente constrói um negro único. A gente sim, constrói um ideal, né? Assim, não um ideal, mas a gente constrói uma referência. E aí, a partir dessa referência que a gente vai fazer todas as nossas leituras, né? E não sim. necessariamente que essa referência ela dita de um real. Porque, por exemplo, né? Vou trazer Djamila Ribeiro. A partir do momento que ela entra na universidade, que ela entra na academia e passa a produzir, ela perde ela perde a identificação de mulher negra. Ela passa a ter uma identificação de doutora, ela passa a ter uma identificação de professora, de mestre, de professora da USP. Ela vai ganhando alguns títulos que vão desnegrificando ela, sabe? Que vão embranquecendo a figura dela, né? E aí a gente tem uma série de outras figuras que vão ser embranquecidas, né? O Rebouças, né? Que foi um dos primeiros engenheiros negros a ganhar notoriedade. A gente perde pro Abdias no Nascimento, que foi um grande advogado. A gente tem Joaquim Nabuco, que foi um cara maravilhoso que a gente precisa discutir sobre ele, a gente precisa falar sobre ele, que grande parte da abolição é dada por conta desses abolicionistas negros, não é por conta da Princesa Isabel. A gente precisa entender isso, que ela não passa, ela só assina um documento que também não prevê nenhuma política pública de reinserção desse negro na sociedade. A gente precisa entender que isso vai ganhando, né? E aí ela precisa fazer um esforço contrário a esse a essa norma, né, que vai embranquecendo as pessoas. Ela precisa passar a escrever livros, ela precisa passar a se posicionar de uma forma muito mais enérgica, a fim de manter essa integridade preta dela, né? Que aos poucos vai sendo embranquecida, que vai sendo esquecida, né? Sim. Porque, nossa, é foda, assim. Eu vi uma entrevista dela, ela falou uma coisa tão maravilhosa, assim, que a entrevistadora falou assim, eu acho legal porque você traz esses conteúdos fortes, mas sem um lugar, assim, de revolta, de raiva, sabe? Assim, porque tem gente que quando fala sobre esses conteúdos, fala de uma forma que não abre para o diálogo. Aí, meu, ela respondeu tão brilhante. Porque eu fiquei só assim, tipo, mano, meu, que centramento aquela mulher tem. Aí ela falou assim: olha, eu respondo desse jeito porque eu tive a oportunidade de elaborar isso, porque eu tive a oportunidade de fazer terapia, de fazer faculdade, de estudar. E aí, todos esses conteúdos que também me geram raiva, que também me geram dor, que também me geram tristeza, eles estão elaborados de uma forma que eu consigo trazer isso numa comunicação mais clara, mas eles também me provocam dor.
E por isso que a gente não pode tirar esse lugar de fala daquela pessoa que está dizendo isso. Até porque a pessoa que está falando, às vezes a outra está falando, ah, será mesmo? Sabe assim, no próprio discurso, está gerando movimentos que facilitam o afloramento dessas emoções. Mas a gente não olha para isso. A gente olha para outra que está ficando com raiva, né? Então, assim, é muito louco também como esse lugar é olhado, né? Assim. E aí Uhum. tem que todo esse negócio desse mito, né, da preta raivosa, que já é um lugar assim, parece que a pessoa fica cutucando, fica cutucando. Aí a pessoa fica com raiva, assim, não, mas é assim mesmo, olha só, ela, sabe, assim, ela tá ressentida, assim, sem olhar que aqui, mas se você entrar em contato com esse conteúdo, você também vai ficar com raiva. Sim, Qualquer de pessoa, fato. não importa a cor, vai ficar com raiva desse conteúdo. Uhum. Não, mas a gente tem que lembrar que ela acessa um espaço que ela precisa ter uma fala que converse, que dialogue com a branquitude, né? Ela não pode ter uma fala que seja puramente emoção, né? Se a gente for analisar a história da humanidade, que é essa história branca, europeia, né? Que é essa história que vão contando pra gente, existe um momento em que o corpo ele é seccionado da mente. Então, existe algo que é mente e existe algo que é corpo. A gente precisa domar esse corpo, e que é algo que a Igreja Católica vai fazer muito bem nesse momento histórico, né? Que a gente precisa domar esse corpo e e o objeto de domar esse corpo, né? A ferramenta que vai domar esse corpo é a mente. Então a gente precisa construir a psique humana baseada na mente. E não cabe nesse momento a gente dialogar com uma produção corporal, né? Eu acho que a raiva ela vem muito de uma emoção que é corporal, né? Você não consegue, sei lá, tipo, sentar tranquilão, recostado na cadeira, você não produz um corpo raivoso, né? Esse corpo raivoso é um corpo que produz com tudo, né? É um corpo que produz com ação, é um corpo que produz com fala, com energia, com gesto, e que é esse corpo que vai ser muito violentado nesse momento da história, né? Nesse momento em que a gente secciona esses dois momentos. Então, essa fala dela, tranquila, essa fala dela leve, é para dialogar com a branquitude, é para dialogar com as pessoas que são mantenedoras desse sistema, né? Uhum. Não é que não existe, né? Essa raiva. E Nossa, é isso, né? Não é porque uma pessoa. Tem pessoas que têm todas essas possibilidades de elaborar e conseguir canalizar essa raiva de uma forma que possa ser ouvida por outros lugares, mas tem toda a importância de outras pessoas também que estão em outras formas de movimento, né? uhum. Não, eu fico Várias pessoas pensando o falaram quanto coisas, ela não foi tolhida para poder chegar onde ela chega, sabe? sim. Que foi o que você falou, né? Quando, tipo assim, dos navios negreiros, quando as pessoas morreram no caminho, chega aqui, as pessoas que se revoltaram também eram mortas, eram espancadas. Então, tem todo um adestramento, que é isso, chega onde chegou as pessoas que tiveram que, de alguma forma, se adaptar a esse lugar, né? Uhum. E que Sim. conseguiram também, né? Porque mesmo que a pessoa queira, não necessariamente ela vai conseguir, né? Porque é isso, assim, ela teve que fazer, tipo assim, acho que é esse lugar da gente pensar, assim, na branquitude, na negritude, nesses privilégios, não é que a gente está colocando um lugar real de valor da pessoa, mas é que uma mesma pessoa que faça uma faculdade, se ela for preta e ela for branca, ela vai ser olhada, ela vai ser ouvida de um lugar muito diferente, vai ter uma abertura para ouvir aquilo de um lugar muito diferente, Sim. né? É para Não, essas coisas que a gente. no recorte em que ela se forma, né? Porque ela vai se formar na Universidade de São Paulo, né? Na USP. E a USP é um ambiente muito elitizado, assim. Então, enquanto eu tô lutando para conseguir terminar o meu ensino médio, o branco que está entrando comigo dentro da universidade, ele já sabe falar quatro, cinco línguas, ele já tem acesso a um computador, ele já tem acesso à internet, ele já tem acesso a uma série de facilidades que eu não tenho. Então, se ele passa na universidade, o pai dele vai dar um apartamento para ele morar ali do lado da universidade, enquanto eu tenho que caminhar 3 horas para poder chegar no espaço. Então, se a aula começa às 7, eu tive que sair às 4 de casa.
E a gente já tem esse atraso, né? Então, as pessoas falam, a gente tem que tratar todos como iguais. A gente não pode esquecer que dentro desse tratar todos como iguais, existem já diferenças que estão postas, né? Existem diferenças que elas já estão aí. Então, a gente precisaria reenquadrar, readequar, precisaria ferramentar todas essas pessoas para que aí sim a gente pudesse elaborar, né? Uma, uma sociedade que fosse mais ou menos igual, né? Sim. Se tratar igual, se olhar para esse caminho, mas essa pessoa teve oportunidades iguais, daí beleza, você pensar nisso. Agora, se ela já não teve, você esquecer isso e falar, não, agora daqui para frente. Então, aqui daqui para frente, tudo que ela não dormiu, não comeu, não estudou, por conta de todas essas vantagens, é ignorado, como se isso não desse nenhum lugar de vantagem para outra que teve, né? É Uhum, muita ilusão, né? sim. Vamos ler aqui os comentários das pessoas. Não, tem um lá no começo da. Eu não sei quem entrou pelo perfil da Dois Rumos, mas escreveu. Acredito que para nós brancos aceitar que somos racistas já é um bom começo, pois a partir dessa ferida aberta podemos partir para ações que contribuirão para as nossas efetivas mudanças. Maravilhoso, assim, tipo, sem o que tirar nem pôr dessa fala. Sim. O Dashin depois falou, porque passar pela porta giratória sem ser parado, ganhar privilégio na busca de oportunidades, receber a chave da casa de alguém, sem ser questionado se vou fazer algo ruim. Reconhecer isso. Com isso posso abrir o caminho e trazer a todos. Esse lugar de eu trazer abrir o caminho é muito importante, né? Você entender que se você tem privilégio, isso não necessariamente precisa ser um lugar de culpa. Se você tem culpa, leva isso para terapia. Mas mas que, tipo assim, então tá. Então, se as pessoas me ouvem mais, tem uma acessibilidade de me ouvir porque vem a minha cara branca, então eu vou abrir a palestra e de repente você ouça, né? Sei lá. Umas coisas assim, tipo, de outra. Pensar em caminhos em que a gente possa usar isso como ferramenta de disseminar é, porque eu pensei em intelectuais, mas não necessariamente a pessoa precisa ser um intelectual para trazer um conteúdo relevante, né? Enfim, outras pessoas que possam falar desse lugar que talvez elas sozinhas não conseguiriam chegar nesse lugar por causa dessa exclusão, né? Sim, não, e reconhecer outras formas de saberes, sabe? Eu, eu percebo que a gente tem dado muita importância, e aí eu trago uma problemática da, do movimento, né, dança de salão contemporânea, que vai falar que os saberes eles estão dentro da academia e os que não pertencem à academia eles não são saberes. E aí isso é uma grande problemática, né? Porque muitos saberes, inclusive no corpo, porque eu trouxe esse recorte da dança, né? Eles são construídos na experiência, né? Sim, Como você exato. vai falar de um corpo que você não experienciou, né? Então é a mesma coisa que eu falar assim, sei lá, a dança nórdica, ela produz no corpo. Não, gato, você não vai poder falar porque você não experienciou isso no corpo. Lembrando que eu tô fazendo esse recorte da dança, né? Sim. Então, esse era um tema que eu queria puxar, de repente, você, na sua experiência, assim, enquanto artista, enquanto pessoa que vai dançar, que ensina, pessoa sabe dançarem, que pensa em apresentar, né, a sua arte enquanto com a ferramenta da dança. Que lugares assim que você. Não sei se é porque eu tô pensando assim, se ainda é legal a gente trazer mais, porque a gente já foi um tempo nisso, assim, de trazer das problemáticas, que são muitas, mas acho que assim, pra gente poder distribuir um pouco melhor, de pensar assim, o que você conseguiu através do lugar que você ocupa hoje, do que você faz, reconstruir saídas para isso, o lugar, a gente chama de pontos de fuga, né? Assim, como que você conseguiu, através do teu trabalho, da tua vivência, enfim, da tua experiência pessoal ou profissional, construir saídas, assim, para para as opressões, ou pessoais, ou com o outro, não sei. Não sei se eu consegui elaborar muito bem a pergunta. Bom, eu vou a partir do que eu entendi. Aí, se não for o que você perguntou, você me fala de novo. Tá. Mas eu acho que é engraçadíssimo, né? Porque
é difícil, assim, elaborar algo que a gente faz o tempo todo, né? Tipo, o tempo todo, a todo tempo, eu tô tentando driblar, né? O racismo, tô tentando driblar a homofobia, tô tentando driblar uma série de coisas que afetam o meu corpo verticalmente. E aí, quando você pergunta quais são os mecanismos que eu encontro na dança para poder lidar com isso, né? Eu acho que não sei nem se eu sei nomear, assim. Eu acho que é algo que é tão instintivo, sabe? Tipo, desde que eu nasci preto e nunca vou mudar, assim. Eu não sei nem elaborar o que é um mecanismo que eu assumo enquanto pessoa preta para poder viver nesse ambiente, e o que é um mecanismo que qualquer pessoa tem para viver nesse ambiente, entende? Eu acho Uhum. que é bem difícil, assim, eu acho que ainda não dei conta de elaborar tudo. E eu muito menos de como fazer essa pergunta, na verdade. Eu não sei como que eu me fiz essa pergunta, mas assim, eu estava pensando como que esse tema atravessa, por exemplo, o meu trabalho, né, enquanto terapeuta. Então, por exemplo, quanto mais eu fui me abrindo para essas questões, mais eu fui vendo que tinha coisas que já estavam ali num lugar assim, quase sendo olhadas nos processos terapêuticos dos meus clientes e também no meu pessoal, mas que não tinham um lugar de vir, porque tinha esse mascaramento, sabe, assim. E aí, quando eu comecei a refletir sobre essas coisas, eu lembro que eu trouxe pra minha terapeuta, então, eu tô num lugar que eu não sei se eu sou branca, eu sou negra e tal. E ela falou assim: ah, sua pele é clara. E ela já quis me colocar um lugar assim de. Não, acho que você não é negra, sabe assim? Mas, tipo, eu não tava perguntando pra ela me dizer se eu. Já tenho várias pessoas que me dizem isso. Então tem um Uhum, lugar assim também do que como eu fui percebendo, principalmente pelo meu processo de terapia, o quanto eu como terapeuta não estou num lugar de dizer para a pessoa, tipo, por exemplo, tinha uma cliente que é preta, é que ela não está mais sendo terapia, mas a gente estava falando sobre depilação, né? Que ela tem vontade de não se depilar mais, mas ela falou, meu, mas para mim é muito pesado. Tipo assim, uma mina branca da Vila Madalena que se depila, alternativa, não sei o que lá. Agora, uma mina preta é porca, é suja, é um outro lugar. Agora, se eu falar pra ela, não, imagina, mas não é. Eu invisibilizar a fala dela, eu tô reforçando essa dor, sabe? Eu tô negando a existência de que existe isso. uhum. Então, foi uma coisa assim, pensando, né, no meu lugar de terapeuta, assim, o quanto as coisas que eu tô tentando olhar, assim, para tentar não reforçar essa dor e no que for possível abrir espaço para essas coisas serem olhadas, sabe? Uhum. Eu acho que tem um lance muito da identificação, assim, né? Então, muitas vezes, o fato de eu não me identificar, né? Tem, teve um vídeo que viralizou um tempo atrás, de uma menininha preta maravilhosa, que ela falava, né? Eu não me vejo, eu não compro. E, tipo, ela tava vendo uma bolsa, né? Uma mochila da Barbie. E ela, eu não me vejo, eu não compro. E eu acho que é muito disso, sabe? Enquanto eu não encontrar identificação, eu não vou pensar naquilo como um lugar possível, né? Então, eu acho que boa parte da minha contribuição para o movimento negro é resistindo nesse espaço. Tipo, não é fácil estar produzindo dança a partir do lugar que eu estou produzindo, não é fácil estar discutindo as questões que eu estou discutindo, não é fácil ouvir das pessoas, mas não existe racismo. Ou então, mas você é um preto bonito, assim, tipo, pro um negro você é bonito, você não devia passar por essas coisas, sabe? Tipo, são coisas que a gente vai recebendo, mas que a gente já tá com uma casca dura, assim. É triste falar, assim, eu enxergo que tem um quê de não precisávamos ser assim, mas já tô construído assim, sabe? Tipo, eu não consigo nem mensurar, assim, quando foi o momento em que eu identifiquei que existia racismo no mundo, assim. Porque cada vez que eu volto para lembrar disso, eu lembro de algo que é anterior, sabe? Então, eu lembrei, nossa, aos 15 anos aconteceu tal coisa. Nossa, mas aos 12 tal evento aconteceu. Nossa, mas quando eu mudei para não sei onde, com 10 anos aconteceu não sei o quê, sabe?
são coisas que a gente tristemente já está acostumado a passar. E que eu acredito que, não sei, assim, eu sou pessimista nesse sentido e vejo pouca alteração. Eu não vejo Des- muita Desculpa. possibilidade de mudança. Mas sabe que você falou uma coisa assim que é, putz, essa questão de ser resistência, né? Putz, só isso. Porra, porque é isso, assim, porque se não for pessoas lá falando, ô, vamos olhar pra isso, ou olha aqui, sou a única pessoa preta daqui, você não, tipo assim, não é que é uma obrigação tua, não é, porque é um, pô, é pesado pra cacete. Mas uma vez que você tá fazendo isso, isso já é uma puta questão, sabe? Assim, porque todos os diálogos que foram abertos, tanto na Dois Rumos quanto em todas as pessoas que acessaram a Dois Rumos com pautas raciais, teve, quer dizer, imagino que teve uma participação sua, né? Quem sou eu pra dizer, mas é a impressão que eu tenho, sabe? Assim, nos encontros, quando eu participei, que você tava lá num lugar, vamos dialogar sobre questões raciais, vamos fazer uma mesa, assim, sabe? Assim, foi um lugar assim que eu vi, meu, muita diferença, sabe? De outros Uhum, lugares da dança que isso não é falado. Porque sim. se não existe pessoas ali pretas, se não existe pessoas pretas que estão olhando para essas questões, se não existem pessoas pretas que estão olhando para essas questões e falando sobre isso, não é que não é possível. Pode ser que uma outra pessoa branca vá que fale isso. Mas a gente sabe que isso é muito mais improvável, né, que aconteça. Não, e outra, não vai abordar com o grau de complexidade que tem a questão, né? Que a questão em si. Eu vou trazer uma confissão, na verdade, né? Foi algo que a gente está passando por um processo na Dois Rumos, que a gente está elaborando uma escrita juntos, né? Sobre violências que afetam os nossos corpos. E aí eu estava escrevendo e aí eu identifiquei, assim, que eu identifico, né? Uma falta de pessoas pretas dentro do movimento da dança de salão contemporânea, identifica uma falta de pessoas pretas dentro da dança de salão como um todo, né, em geral. E aí eu tomei a coragem, né, de assumir que eu não sei se eu quero que essas pessoas estejam nesse espaço, porque eu sei o quanto é violento, sabe? Eu sei o quanto ele tem esse poder de agredir um corpo, eu sei o quanto ele tem esse poder de agredir o meu corpo. E aí eu não quero que pessoas passem pelo que eu passei. Eu não quero que pessoas se juntem a mim para poder modificar um ambiente que eu sei que é nocivo a esse ponto, sabe? Uhum. E foi algo que, tipo, eu demorei muito para elaborar, eu demorei muito para confessar, foi algo que eu tive que fazer um trabalho que foi hercúleo, assim, tipo, saiu, sei lá, da onde, do meu corpo, para poder elaborar. Nossa, isso é de uma profundidade que você tá trazendo, né? Tô tentando ficar nisso, assim, pra não ficar, ah, é mais e sair disso, né? Eu acho que o nosso horário tá quase dando, né? Tipo, Ai, tá. mais uma vez, né? Vamos ser tolhidos pelo tempo. Esse lugar da gente assumir o quanto que é doloroso isso. Eu não sei, isso me abre uma fagulha de esperança, sabe? Assim, porque eu acho que talvez é a partir do contato com a dor que as pessoas realmente vejam o quanto isso é prejudicial, sabe? Esse Uhum. lugar, assim, que a gente ainda tá num espaço muito separado, né? Que, ah, se eu não sofro essa dor, não é uma questão, né? Se eu não sou negra, por que eu vou ver uma live sobre negritude, né? Ainda tem majoritariamente esse pensamento. Mas, pô, quando a gente ouve uma pessoa falando isso, é muito louco a gente pensar como que a gente, como humano, não pode pensar que isso é uma causa coletiva, que todos nós nos relacionamos com pessoas que estão passando por isso, que estão sentindo essa dor, e cada vez que a gente se omite, cada vez que a gente aceita, né, fica no teu lugar de conforto, você está sendo conivente com a propagação dessa dor de pessoas, né, que não são poucas, né? É, né? Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, né, se a humanidade está pronta para, se eu tô pronto para me abrir, né, para ser frágil perante essa humanidade, perante esse modo, né, de vida. Sim. Querido, tem 10 segundos.
Eu não sei se a gente faz um fechamento numa outra live para falar também sobre indicações. O que que você acha? Acho, não sei,